Olá a todos, meu nome é Cassiano Antônio Gasparini de Barros, eu sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, do campus de Moarama. Eu tive como orientador para essa pesquisa o professor Dr. Leandro Vanali e como co-orientador o professor mestre Germano Francisco Simão Romeira. O título do meu artigo é Avaliação do Comportamento de Placas de CLT, um estudo teórico e numérico. Bom, e o que seria o CLT? O CLT vem das palavras Cross-Laminated Timber, que traduzido para o português seria madeira laminada cruzada. E por que cruzada? Porque há a sobreposição de camadas cruzadas de madeira. Isso traz uma ação bidirecional à estrutura, muito característico de lajes e paredes, a maior empregabilidade do CLT. Um efeito muito comum em CLT que deve ser estudado é o rolling shear. Ele pode causar o rompimento das fibras da madeira. Entre aspas, essas fibras deslizam umas sobre as outras. Ele é influenciado por vários fatores, mas o fator que será estudado aqui no meu artigo é a razão entre vão e espessura. Quanto maior esta razão, menor é a influência do efeito rolling shear para a deformação da estrutura. A propriedade que mede este efeito chama-se GR, ela fica entre 40 a 80 MPa. Outros autores dizem que ela pode ser equivalente a 1/10 do módulo de elasticidade transversal paralela às fibras. Outras literaturas trazem um valor ideal para projeto próximo dos 50 MPa. Os objetivos do meu trabalho é realizar uma análise teórica do comportamento mecânico de placas de CLT, realizar uma análise da influência do efeito rolling shear nestas placas e também realizar uma análise numérica de estruturas de CLT. Para a análise numérica foi utilizado o software HyperWorks. Nele, eu modelei 3 placas de CLT submetidas à flexão já analisadas experimentalmente pelo autor Vilela do ano de 2020. As placas são PFPA 1,6 metros, PFPB 2,08 metros e PFPC de 4 metros. A configuração delas é bem parecida, a única coisa que muda significativamente é o comprimento entre cada uma. Bom, as propriedades foram lançadas no software, foram todas baseadas na norma brasileira de madeiras NBR 7190. As propriedades encontram-se nessa tabela, tanto para as camadas externas, com classe C30 das coníferas, quanto para as camadas internas, classe C20 também das coníferas. A única propriedade que não foi baseada na norma foi a que mede o efeito rolling shear, porque a norma não trata deste efeito. Então, eu tive que recorrer a outras literaturas. Assim, eu utilizei aquela fórmula de G0 sobre 10, chegando a um resultado para as camadas externas de 72,5 MPa e para as camadas internas de 17,5 MPa, que é um valor que fica fora de 40 a 80 MPa. Por isso, eu resolvi testar um outro valor também, um de 50 MPa. Bom, os resultados obtidos para a primeira placa encontram-se aqui. Como pode ser visto, uma rigidez maior para o efeito rolling shear com 50 MPa provocou resultados mais próximos dos experimentais comparado com uma rigidez menor. Na segunda placa, a mesma coisa, uma rigidez maior com 50 MPa provocou resultados mais próximos dos experimentais comparado com uma rigidez menor que provocou resultados conservadores. E na terceira placa, a maior delas, o resultado foi contrário. Uma rigidez menor chegou mais próximo dos resultados experimentais. Conclui-se que as 3 análises produziram resultados parecidos com os resultados experimentais, bem próximos dos experimentais. O uso de 50 MPa para placas com dimensões próximas às duas primeiras, do PFPA e do PFPB, se demonstrou ser coerente. O PFPC não apresentou o resultado esperado, visto que, ao dizermos que uma placa de CLT possui uma rigidez baixa para o efeito rolling shear, estamos dizendo que essa placa possui uma alta capacidade para se deformar devido a este efeito. Porém, ao analisar o referencial teórico, vimos que uma razão entre vão e espessura grande não tem influência significativa do efeito rolling shear. Então, há uma contradição do referencial teórico com os resultados obtidos. Por isso, eu defendo que as propriedades possivelmente não apresentem um comportamento linear, elas possivelmente apresentem um comportamento não linear. Então, eu defendo para pesquisas futuras uma análise não linear e também um estudo mais aprofundado do efeito rolling shear. As referências utilizadas para minha apresentação estão aqui. Um agradecimento especial ao meu professor orientador, professor Dr. Leandro Vanali, e também ao meu co-orientador, professor mestre Germano Francisco Simon Romeira. Muito obrigado pela atenção de todos.